Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Antes nós estávamos longe do Senhor Deus, vivendo no meio do pecado, mas o Senhor Deus teve pena de nós. Todo o juízo, a maldição que nós merecemos receber diante do Senhor Jesus se encarregou. E através do sangue precioso derramado, fez com que nossos pecados pudessem ser lavados para sempre, para que jamais recebêssemos o julgamento, o castigo diante do Senhor Deus. O Senhor Deus nos permitiu a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino. Nós agradecemos essa grande graça que o Senhor Deus tem nos permitido e damos glórias e agradecimentos ao Senhor. Nesse tempo agora, nós todos que fomos salvos em seu nome, estamos reunidos diante do Senhor Deus, para louvarmos a sua palavra, para aprendermos a sua palavra. Senhor, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido esta comunhão. Nesse tempo também, nós acreditamos que o Senhor Deus esteja no meio de nós, que o Senhor possa cuidar cada um de nós, que através da misericórdia, através da mão de poder, o Senhor possa nos segurar, possa nos permitir maior graça, maior condução do Espírito Santo para chegarmos à plenitude do Espírito. Senhor, que nós possamos viver de forma adequada diante do Senhor Deus, que o Senhor possa nos estabelecer mais uma vez. Nossas igrejas que estão pelo país, nossas igrejas que estão pelo mundo, que estão guardando a sua fé, todos os irmãos e irmãs, que o Senhor Deus possa protegê-los e possa sustentá-los através da sua palavra, para que qual seja a dificuldade ou perseguição, que eles não se percam, mas eles possam estar mais resistentes diante do Senhor Deus para pregar o Evangelho firmemente. Assim, possam conduzir muitos espíritos para a sua palavra. Senhor, aqueles que estiverem no meio da doença, no meio da fraqueza, que o Senhor Deus permita a graça necessária para a vida deles, para que eles possam recuperar-se fortemente. Senhor, por conta desse Covid, dessa pandemia, nós todos estamos passando por dificuldades e não estamos conseguindo pregar o Evangelho e estar em comunhão livremente. Estamos sobre diversas restrições. Que o Senhor Deus permita para que essa pandemia rapidamente se encerre, para que o restante do tempo que nós temos, possamos pregar o Evangelho livremente, para que assim possamos receber essa oportunidade para pregarmos o seu Evangelho. Que a cada momento o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, nos ensine qual o caminho que devemos percorrer, e que a cada momento a sua santa vontade, a sua santa palavra que o Senhor Deus deseja expressar para nós, que nós todos possamos aprender pela sua palavra. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 우리 전도서 교독하겠습니다. 찬양대에서 준비해 주신 찬송해 주시겠습니다.
Vamos procurar uma palavra da Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos procurar 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12 ao 13. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, antes de eu pregar, eu quero dizer umas orientações quando nós estivermos nos reunindo. Então, no domingo hoje também vieram muitos irmãos. Então, temos muitas coisas para conversarmos, porque nos encontramos já faz muito tempo que nos vemos, é muito divertido, alegre. Então, mas antes de ouvirem as suas palavras, eu acredito que seja importante um tempo para estarmos em silêncio e meditarmos a palavra. Claro que os irmãos realmente estão realmente muito alegres, saudando um ao outro, conversando, e tem muito barulho para cá e para lá. Então, eu acredito que tem muito barulho. Então, podem conversar, mas por favor, conversem um pouco mais silenciosamente. Então, porque tem irmãos que estão orando. Então, pensar neles também. Então, que nós possamos silenciar o nosso coração para podermos ouvir a palavra, para que possamos ter essa calma em nossos corações. Então, eu gostaria que vocês pudessem estar somente atentos neste momento. Então, não é para não falarem, mas conversar num tom, realmente, num volume onde o próximo do lado possa escutar. Então, realmente, quando nós olhamos, os irmãos aqui têm uma linda voz e precisavam estar fazendo o coral, participando aqui na nossa frente. O coral, ele precisava reunir para treinar também. Então, não estão conseguindo por conta do Covid, não estão conseguindo se reunir. Então, já que o coral não está conseguindo se reunir, então alguns irmãos estão cantando sozinhos ou reunidos em pequenos grupos. E isso também. Eu gostaria que o Covid, a pandemia acabasse rapidamente para que nós possamos ouvir o coral, para que no domingo pela manhã nós possamos ter a alegria, a paz em nossos corações. Então, realmente, mas todas as coisas parecem estar sendo restringidas. Então, durante a semana passada, eu estava na igreja de Suwon, realizando o seminário bíblico, e muitas pessoas participaram e ouviram a palavra, receberam a salvação e ouvi a expressão alegre deles. Então, chegando neste novo ano, nós estamos continuamente realizando o seminário bíblico pelo país inteiro. Então, mesmo que tenhamos o Covid-19, que ainda persiste, mas os irmãos que estão realmente ao vivo ouvindo a palavra, tem os irmãos que estão ouvindo em casa também de forma online, mas realmente acredito que tem muitos irmãos que estão pregando a palavra e muitas pessoas estão recebendo a salvação e agradecemos a Deus. Então, todos aqueles que receberam a salvação primeiramente precisam orar, se dedicar, para que o próximo possa receber a salvação. E isso eu agradeço muito diante do Senhor Deus e fico muito feliz, porque como resultado podemos ver diversos salvos novos. Então eu acredito que realmente as pessoas que receberam a salvação agora, eu acredito que tem umas palavras que eu preciso pregar. Claro que todas as pessoas que receberam a salvação precisam conhecer essa palavra ao se salvarem, mas também é importante ouvir e ouvir novamente. Na outra semana nós aprendemos sobre João, capítulo 15. E olhando no Evangelho de João, capítulo 15,
O Senhor Jesus havia dito para os seus discípulos que eles estavam limpos pelas palavras que vos tenho dito. Realmente, permanecer em mim como eu permaneci em vós. Então, realmente o Senhor ele está dizendo que nós recebemos a salvação e agora estamos permanecendo no Senhor. Então, precisamos permanecer no Senhor. Então, o Senhor permanecerá em nós. Então, nós podemos ver que uma pessoa que recebeu a salvação são as varas conectadas ao Senhor Jesus, que é a videira. Então, a videira, ela é bem grossa, o tronco, não é? Mas as varas, os ramos, eles são bem finos. E eles estão amarrados, entrelaçados um com o outro. Então, nós podemos imaginar, pensando na videira. E é por isso que o Senhor Jesus é a videira onde tem um tronco forte, onde o Senhor Deus é o lavrador, que o dono cuidando, e nós somos as varas, os ramos ali. E nós, quando estamos no Senhor, podemos dar frutos. Então, partindo do Senhor, nada podemos fazer. Então, eu acredito que realmente os santos que receberam a salvação precisam pensar e aprender. Realmente através dessa palavra onde o Senhor explicou muito bem como é a vida de fé de um cristão. É por isso que um cristão que nasceu de novo, essa vivência diante do Senhor Deus, ele precisa pensar, realmente eu preciso permanecer no Senhor, então o Senhor permanece em mim, então eu no Senhor e o Senhor em mim. Então o Senhor ele já disse em João, Evangelho de João, que nós estaremos no Senhor e o Senhor estará em nós. Realmente já foi pregado na semana passada. Então é por isso que conforme essa palavra que nós já havíamos aprendido, primeira coisa é que nós recebemos a salvação, nós nascemos de novo, nós nos tornamos em servos do Senhor, nós nos tornamos em herdeiros do Senhor. Quer dizer que tudo isso aconteceu de uma única vez. Então é por isso que uma pessoa que recebeu a salvação é uma pessoa que nasceu de novo diante do Senhor Deus. É a mesma coisa. Então ele se tornou o Filho de Deus. Então realmente uma pessoa, saiba ou não, então, aquele que nos faz compreender a palavra é o Espírito Santo, e o Espírito Santo está dentro daquela pessoa. Então, mesmo que você não saiba, ele está ali. Então, realmente, nós vamos vivendo e vamos percebendo, nossa, o Senhor está dentro de mim como Espírito Santo. Isso é algo muito importante para aprendermos. Então, nós vamos vivendo junto do Senhor, e quando nós formos para o reino eterno, nós vamos viver vendo o Senhor. E logo, o cristão que recebeu a salvação sabe que o Espírito Santo está dentro de mim, mas todos os salvos estão unidos pelo Espírito Santo. Se olharmos em Efésios capítulo 4, versículo 3, ele fala, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso quer dizer que nós compreendemos o amor do Senhor Deus, nós temos a paz com o Senhor. Quer dizer que entre os salvos também existe a paz. A paz, o vínculo da paz, o que representa o amor. Então, o salvo, pela graça, pelo amor do Senhor, está unido. Então, o Espírito Santo, ele nos uniu e nós precisamos procurar guardar. Então, o Senhor, ele já nos uniu. Então, ele já nos uniu e é por isso que ele disse para nós não sairmos dessa união, para guardarmos a união. Então, uma pessoa quando nasce, ele tem o seu pai, a sua mãe, seu irmão, sua irmã, tio, tia, todos que estão ligados pela vida como família. E ele também está ali incluso. De igual maneira, nós, quando recebemos a salvação, temos o Senhor Deus, o Espírito Santo, Jesus em nós. De igual maneira, nós temos os mesmos salvos, santos que têm a mesma esperança, o mesmo objetivo de vida, unidos pelo amor. Então, nós precisamos estar dentro dessa união. Porque o Senhor ele diz para nos esforçarmos e nos reunirmos ali, porque pode ser que acabe. Uma pessoa que não recebeu a salvação, então o Espírito Santo trabalha para que essa pessoa ela possa estar ali, e o diabo ele atrapalha para que essa pessoa não consiga crer. Então realmente o Espírito Santo ele se esforça para que trabalha para que a pessoa possa compreender a palavra. E o diabo, pelo contrário, ele atrapalha para que não possa entender.
É por isso que se olharmos em Mateus capítulo 13, a semente caiu, mas o diabo, que é o pássaro, que é o príncipe da potestade do ar, como veio e comeu aquela semente, de igual maneira, realmente para que essa pessoa não consiga ouvir essa palavra, ele rouba a palavra do coração. A palavra primeiramente está na cabeça, na memória dele, precisa entrar até na consciência dele para que ele possa compreender a palavra. Mas ele rouba essa palavra de sua mente para que ele esqueça. Então ele fala, nossa, que legal, é bom, eu preciso crer. Mas depois desaparece, porque o diabo o tomou. Então é por isso que o diabo e o trabalho do Espírito Santo coexistem. Então uma pessoa que recebeu a salvação tem um Espírito Santo. Então quer dizer que nós somos filhos do Senhor Deus. Nós somos servos do Senhor Deus. Nós somos conduzidos pelo Senhor. Nós todos estamos unidos diante do Senhor Deus para vivermos obedecendo ao Senhor. Nós temos continuamente este coração fomentado pelo Espírito Santo de buscar a palavra. O diabo não pode roubar a nossa salvação, mas ele atrapalha a nossa vida de fé. Ele interrompe o trabalho do Senhor para que nós, pode estragar esse trabalho, para que não vivamos pelo Espírito, pela fé. Tá, a vida de fé não se vive sozinho. A vida de fé é dentro do rebanho, unido com o Senhor e os irmãos e irmãs. É ali onde a minha vida de fé cresce, meu coração, minha vivência vai mudar. Eu faço a vivência de seguir o Espírito Santo. Mas o diabo, ele interrompe, ele atrapalha, ele impede de vivermos pela fé, porque realmente vai acontecer o que se nós vivemos pela fé? Nós viveremos pelo Senhor, pregaremos o Evangelho, muitas pessoas irão receber a salvação e assim chegar ao fim, o diabo rapidamente irá para o fim. Porque quando chegar ao número, a quantidade dos salvos realmente chegará ao fim. Então o diabo ele atrapalha para que as pessoas não consigam viver a vida de fé, para que esse número de salvos não se preencha também. É dessa maneira que ele atrapalha. Então, realmente, nós nos esforçamos para guardar esse vínculo da paz. Quer dizer que não é a minha força individual. Quer dizer que isso só acontece quando nós estamos realmente dentro do rebanho. Uma criança, ela crescer não é porque ela é forte, porque ela tem habilidades. Ele somente está abraçado aos braços da mãe, mamando, crescendo, recebendo o cuidado da sua família, para que seja carnalmente, seja mentalmente, seja na personalidade que vai ser criada, vai ser crescendo e vai se desenvolvendo. Mas se ela estiver fora da família, vamos pensar, ele está andando no meio da rua engatinhando, ele vai ser levado por algum animal, ou alguém vai levar e vai pô-lo em um orfanato. Então pode ser que aconteçam diversos problemas. De igual maneira, o cristão não pode partir deste rebanho. Então, porque o rebanho é um lugar onde o Espírito Santo está conjunto. E é por isso que nós chamamos de igreja, eclésia. Quer dizer que é um local, um grupo seleto, separado. Então quer dizer que nós estamos vivendo no mundo, mas somos pessoas diferenciadas deste mundo. Nós saímos do meio deles para estarmos separados. Nós já não pertencemos ao mundo, nós fomos escolhidos pelo Senhor Deus neste mundo para podermos entrar no reino do Senhor Deus, para a glória do Senhor Deus, para viver conforme o Espírito Santo. Nós precisamos saber que nós somos um grupo escolhido por Deus. Agora, a vivência de permanecer diante do Senhor. Nós precisamos aprender continuamente. Nós precisamos aprender essa vivência de estarmos no Senhor. É por isso que hoje também, a vivência do cristão. Nós falamos sobre quem é cristão. Cristão é aquele que recebeu a salvação. A palavra cristão representa o homem onde tem Cristo que vive dentro dele. Quer dizer que realmente uma pessoa que não tem o Espírito de Cristo, o coração de Cristo, não é de Cristo. Então, da mesma maneira, realmente quem recebeu a salvação, ele tem o Espírito de Cristo dentro dele. Vamos pensar, se nós colocarmos realmente um imã com o outro, ele vai colar. Da mesma maneira, realmente nós podemos ver que o cristão ele tem o mesmo objetivo, a mesma vida, ele tem a mesma missão, realmente o mesmo coração. É por isso que eles conseguem se unir.
conseguem se colar. Seja a pessoa seja feia, seja uma pessoa que não aprendeu muito, seja uma pessoa que não viva muito bem, não importa a identidade daquela pessoa, qual é a nacionalidade daquela pessoa, qual seja a cor da pele daquela pessoa, nada importa. Eles podem correlacionar, eles podem compartilhar o amor, porque eles têm a mesma salvação. Porque eles têm a mesma esperança, o mesmo objetivo de vida. Então isso é algo muito misterioso. Logo, o Senhor, Ele nos chamou para que nós pudéssemos estar em comunhão com Cristo. Então, uma comunhão com Cristo. A comunhão junto com Cristo. É por isso que em 1 João, capítulo 1, nós podemos ver que ele fala que a nossa comunhão é junto com os Pai, com Jesus Cristo e o Pai, o Senhor Deus. Então nós podemos ver que realmente no mundo, ricos se relacionam com ricos, pobres se relacionam com pobres, políticos com políticos. Então, malandros com outros malandros, não é mesmo? Então é sempre o mesmo do mesmo. Sempre pássaro com pássaro, aves com aves, pombos com pombos, pardais com pardais. Peixes também, cada um dependendo da sua espécie, eles estão andando em conjunto. De igual maneira, realmente nós ultrapassamos todas essas limitações da carne. E nós agora, como na palavra de Coríntios, não somos conhecidos mais pela nossa carne. Então nós conhecemos Cristo pela carne. Então realmente antes, quando nós conhecemos o Senhor Jesus pela carne, o Senhor Jesus ele não frequentou a escola, ele não fez coisas grandiosas, ele era um filho de um carpinteiro pobre, durante 30 anos viveu junto de seus pais. Então ele era uma pessoa realmente, visivelmente ignorante, uma pessoa que chamou pobres e ajuntou para ser discípulos e rodeou por Israel durante 3 anos e meio, recebeu sofrimentos e depois ele foi desprezado pelo seu próprio povo. E por fim foi sentenciado à morte e morreu. Se olharmos carnalmente, Jesus é um homem que não tinha nada para se mostrar. Em Isaías 53, já disse que o Senhor Jesus, ele realmente não tinha nada de maravilhoso, de bonito, formoso ao nosso ver. Então, realmente, o Senhor Jesus realmente não tinha nada de bom, nada de agradável deste mundo. Realmente, quando as pessoas desenham a ilustração de Jesus, desenham ele como se fosse bonito, um homem realmente agradável, formoso, mas na verdade ele não era. O Senhor Jesus não tinha nada de formoso para nós, de maravilhoso para podermos ver. Esse era o Filho de Deus. Esse Senhor é o Senhor da nossa salvação. É por isso que realmente nós... Realmente, quando vemos o Senhor Jesus pela carne, por exemplo, realmente nós havíamos visto dessa maneira. Os judeus, os próprios discípulos conheciam o Senhor Jesus pela carne, quer dizer que seguiam o Senhor Jesus pela carne, viam a carne. Mas nós, salvos, quando recebemos a salvação, agora, como cristãos, agora não olhamos a carne, não olhamos se essa pessoa é rica, se é pobre, se aprendeu, se não aprendeu, se tem uma personalidade incrível ou não, ou se falta alguma coisa, se essa pessoa... tem alguma coisa ou não, tudo vai desaparecer daqui a pouco. Então nós não consideramos essas coisas. Agora vivemos como uma nova criatura dentro do Senhor. Veja, realmente as coisas passadas já passaram, realmente agora se fizeram novas. Quer dizer que agora nós estamos olhando para o homem interior. Nós estamos em comunhão por conta deste aspecto. Nós não falamos, olha, todos os inteligentes se reúnam. Então as pessoas que são realmente ignorantes vão ali se reunir ali naquele canto. É assim? Não, não é. Se tiver uma coisa dessas, está errada. Realmente só porque pessoas que aprenderam, têm escolaridade, vão se reunir ali. Quem não aprendeu, então vai ali. Quem não é instruído, se reúne ali. Vai aprender sozinho? Não é assim. Realmente, nenhuma pessoa deve ser considerada pela sua própria carne. Então, tudo vai desaparecer daqui a pouco. Então, realmente, se nós olharmos este mundo, todas as coisas que existem neste mundo, realmente de carne, de fatores deste mundo vão desaparecer, porque o cristão, a única coisa que resta é o homem interior. O que você viveu conforme a vontade do Senhor Deus vai ser manifesto. É por isso que a comunhão do cristão realmente é algo inimaginável para os homens do mundo. É uma comunhão santa. Nós precisamos estar dentro desta comunhão.
Nós precisamos permanecer dentro do Senhor. Nós precisamos aprender a viver dentro do Senhor para que possamos viver a vida de fé. Então, se você recebeu a salvação, sozinho, não tem como viver a vida de fé. Então, pensem bem. Então, nós temos um pombo muito bonito, agradável, mas vamos pensar que só tem um pombo ali. Será que ele vai sobreviver? O pombo, eles sempre estão andando em grupos, realmente vivendo juntos, pardais com pardais, peixes também com a sua espécie formam. Realmente vocês já viram, não é? Da mesma maneira, os cristãos possuem o Senhor dentro deles e eles vivem em grupo para entrarem até o reino dos céus. Então nós precisamos aprender a viver esta vivência. Então, eu recebi a salvação, mas no início, em 1962, em outubro, mais ou menos 10 horas da noite, eu recebi a salvação. Então, quando chegar este ano, vai dar 60 anos que eu recebi a salvação. Então, eu recebi a salvação, mas naquele tempo não havia ninguém que me explicasse o que é a igreja, o que é a vivência dentro do Senhor. Havia recebido a salvação. Eu tentava evangelizar após receber a salvação. Precisava pregar o evangelho, mas pela minha força eu não conseguia. Eu preciso receber o Espírito Santo. Mas como é que eu posso estar cheio do Espírito Santo? Não sabia. Então procurava templos, igrejas e vários lugares para aprender sobre. Então, indo para esses centros de orações, igrejas, eles diziam que eu poderia me encontrar com pessoas espirituais, com pessoas religiosas, com pessoas realmente bem instruídas. Então, realmente tinham todos os lugares que se diziam famosos. Eu já fui para me encontrar com pessoas famosas, pessoas importantes, mas não era nem isso, nem aquilo, por fim. Se eu não conseguisse compreender, não sei que demônio teria me levado. Realmente não era isso, nem aquilo. Eu conseguia discernir. Depois eu consegui aprender o que era a igreja. Então, daquele tempo em diante eu aprendi a palavra. Então assim eu consegui viver de forma naturalmente dentro da igreja. Então é por isso que a vivência dentro do Senhor. Se nós olharmos em João capítulo 15, o Senhor Jesus é a videira e os salvos são as varas que estão ligadas a essa videira. Quer dizer que nós recebemos os nutrientes que vêm desde a raiz para nos fazer crescer. Então nós estamos recebendo essa vida, a mudança, essa graça. Na semana passada aprendemos sobre isso e agora, hoje, o Senhor Jesus é a cabeça e nós somos os membros conectados ao seu corpo. Então, se nós olharmos para a videira, é as varas, a relação de nós e o Senhor. Quer dizer que ali dentro existe a vida e a mudança, existe a graça, a palavra, existe o amor, existe o poder do Espírito Santo que atua. O corpo é a mesma coisa. O Senhor Jesus é a cabeça e nós todos unidos somos o corpo. Nós somos membros deste corpo. Nós temos diversos membros no corpo. Nós temos olhos, boca, ouvido, mão, pé. Temos diversos órgãos, partes internas deste corpo que não conseguimos ver com nossos olhos. Então todos eles se reúnem e assim eles recebem a condução da cabeça, porque quem controla o corpo é a cabeça. Então quer dizer que os nervos estão ligados em todo o corpo e assim recebe todo esse potencial elétrico e controla todo o nosso corpo. Quer dizer que nós todos somos controlados, recebemos os nutrientes e podemos mexer. Olhem só, eu mexendo. A cabeça fala, mexe o braço, eu mexo. Ele fala, vai, eu vou. Ele fala, olha para lá. Então, é a cabeça que está ordenando. A cabeça é o Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele trabalha dentro de nós. E ele transmite a vontade da cabeça para o corpo. Quem faz esse trabalho? Espírito Santo. Por isso que nessa palavra que nós lemos hoje,
1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, nós temos um único corpo, uma única cabeça. Então nós temos muitos membros em um corpo, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Então, se nós olharmos em Romanos, capítulo 12, versículo 2 também, realmente muitos se tornaram um único corpo em Cristo. Nós somos diversos membros, partes em especial. Nós somos membros do Senhor, do corpo, dentro de Jesus. Nós somos membros. Então, se nós olharmos para pessoas que recebem a salvação, então quando recebem a salvação são diferentes, não é? Nós temos um homem, uma mulher, cada um cresceu em ambientes diferentes, com pais diferentes, com aprendizados diferentes, mas ao se casarem, eles se tornam um só corpo. Quer dizer que nós, em Cristo, nos tornamos em um único corpo. Quer dizer que seja irmão, irmã. Realmente, quando eles se casam, eles se tornam um só em Cristo. Mas quem é a cabeça destes dois? É o Senhor Jesus. A cabeça da mulher é o homem, e a cabeça do homem é o Senhor Jesus. Então, agora o Senhor Jesus, que é a cabeça destes dois, eles precisam viver servindo ao Senhor. Então o homem, ele fala, eu vou fazer o que eu quero, tá? Então eu não me importo com você. Ou a esposa falar, eu também tenho a minha própria personalidade, eu tenho a minha característica, a minha vontade, mas não pode ser assim. Até o homem não é seguro, nem a mulher também é segura. Então realmente precisam todos ter o Senhor Jesus como a cabeça. Então o Senhor Jesus, ele está dizendo, eu sou a cabeça, o que vocês estão discutindo aí? Vocês querem ser a cabeça? Então, nós estamos todos em uma mesma posição. E é por isso, quando nós olhamos para isso que se chama igreja, é um segredo. Então as pessoas estão reunidas na igreja, estão louvando, orando, dando culto. Então nós falamos, vamos começar o culto, Nós não falamos assim, porque isso não é o culto. E se olharmos em João capítulo 4, disse que Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, Deus é Espírito, Deus não é matéria, Deus não é carne, Deus é Espírito. Então, por que aqui está frisando que Ele é um Espírito? Então, porque se fosse carne, Ele seria visível aos nossos olhos, ia ser tão adorável, ia ser maravilhoso, mostrar um formato bom de se ver. Então, e se fizesse um louvor tão incrível, todos iam falar, nossa, que beleza de ouvir isso. Então, porque nós somos carnes, nós estamos observando essas coisas. Mas o Senhor é Espírito. Então, mesmo que oremos de olhos fechados, ajoelhados, de pé, caminhando, então, o formato não importa. Então, claro que para nós realmente prepararmos o nosso coração, nós fechamos nossos olhos, nós nos ajoelhamos. Mas, seja orar de olhos fechados, seja caminhando na rua, o Senhor Deus, Ele não cobra isso de nós. O que Ele cobra é o formato do nosso coração, o estado do nosso coração. O Senhor é Espírito. Mas o Senhor, Ele, de forma formosa, maravilhosa, inovadora, está ali na frente das pessoas? Não é. Deus não é carne. Então, se nós olharmos o cântico, seria muito bom se todos cantassem de forma maravilhosa para dar a emoção para as pessoas. Mas o Senhor Deus, Ele não possui um ouvido igual ao nosso. Então, falar, nossa, que harmonia legal, que som bonito. Então, mas a pessoa que canta, o importante é o coração, é a verdade. Não importa a voz. O Senhor Deus, Ele não está olhando para a voz daquelas pessoas. Então, tem pessoas que vivem durante uma semana do jeito que eles desejam e depois chega no domingo e falam, nossa, já é domingo. Então, ali na Bíblia, cheio de poeira, vai, coloca uma roupa limpa,
bonita, formal. Ele fala, Senhor Deus, receba essa oferta viva. Será que isso é a oferta diante do Senhor? É uma oferta morta. Você está brincando com o Senhor Deus? Então o Senhor Deus é algum tipo de ídolo? Se olharmos em Romanos capítulo 12, versículo 1. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando nós olhamos isso, o que nós precisamos ofertar ao Senhor? O nosso corpo. Não temos nada além deste corpo para ofertar ao Senhor. Até lavar bem esse corpo, vestir uma roupa boa e eu estar ali comportado. Será que isso é a oferta diante do Senhor? Não é. Isso não é a oferta diante do Senhor. Então, com este corpo, eu estar falando, agindo, toda a minha vivência é oferta viva diante do Senhor. É por isso que em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele disse: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Através da palavra, nosso coração é mudado pouco a pouco, nós cada momento vamos saber discernir qual é a vontade do Senhor Deus. Então quer dizer que tudo isso tem a santa vontade do Senhor Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus está aqui. Então nós precisamos saber discernir e precisamos viver conforme essa vivência. Isso é o culto racional. Numa família tem o marido e a mulher. Eles, através da palavra, estão em comunhão. Através da palavra, toda a vivência que estão vivendo diante do Senhor. No seu trabalho também. Tem as pessoas que não receberam a salvação, mas eu como cristão que estou naquele meio, eu preciso estar bem comportado, preciso viver de forma correta. Então todas as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, nossa, ele parece ser um cristão verdadeiro. Então uma pessoa que realmente está ali no meio do bar, bebendo e se diz cristão, ele está realmente contando piadas, fazendo brincadeiras das coisas deste mundo. Então os amigos vão olhar para ele e vão dizer, nossa, você diz que acredita em Jesus, mas você bebe muito bem. Você fala muito bem sobre coisas carnais. Nossa, você é uma pessoa incrível. Então, porque tem pessoas que dizem que acreditam em Jesus e não fazem nada, mas você faz de tudo. Nossa, que incrível. Eles podem dizer isso, mas dentro deles eles estão dizendo, nossa, você é um falso, você é um mentiroso. Então tente evangelizar para essa pessoa, ele não vai receber. Ele vai dizer, creia bem em você. Então, nós estamos organizados, comportados. Realmente tudo isso é uma maneira das pessoas olharem para nós e falar, nossa, eu acho que ele é verdadeiro, ele tem uma fé verdadeira. Então, eu queria ser igual àquela pessoa ali. Então as pessoas querem saber esse motivo. Então quando você fala alguma coisa importante, a pessoa fala, nossa, eu vou procurar saber. O que será que ele está dizendo? Essa pessoa ganha o interesse em seu coração. E é por isso que nossas formas de agir, nossa forma de falar, precisa ser mostrada de forma santa para as outras pessoas. Então é por isso que as pessoas que realmente acreditam no Senhor Jesus, que receberam a salvação, quando eles estão xingando, eles falam, nossa, eu estou errado, e precisa corrigir. Vamos ver, o marido, ele vai, persegue, fala, nossa, você acredita em Jesus e não sei o que, não sei o que. Mas a esposa, ela não fala nada, ela fica silenciosa, não briga, ela sempre, dependendo do Senhor, vive uma vida limpa. Então ele vai falar, nossa, ela tem uma fé verdadeira, então eu errei. Ele vai reparar. Ele vai ter o coração de temer o Senhor Deus, o coração de querer crer no Senhor. Não é pela voz, pela palavra da sua esposa, mas sim pela palavra. Então, realmente, como nós já podemos em 1 Pedro. Então, realmente, se você teme ao Senhor Deus, você vai agir de forma correta. Então, primeiramente, eles vão falar, nossa, vamos ver até quanto essa pessoa suporta. Mas, por fim, essa pessoa vai temer. Então, antes, eu estava em Mokpo durante 5 anos evangelizando. E tinha uma mãe de gêmeos na nossa igreja. E ela tinha mais uma filha, que era mais velha, e os 2 gêmeos. Então, eram 3 filhos na casa dessa irmã. Então, ela vinha com os 2 gêmeos e vinha com essa irmã, com essa mais uma filha. Então, eram 3 filhos que ela trazia para a igreja. Então, nós estamos
realizando a leitura da palavra, a meditação, né? A leitura semanal da palavra que nós fazemos, eu primeiramente iniciei em Mokpo, e ali eu fui colocando as palavras, e depois eu fui realmente atualizando cada momento, mais melhorando. Mas a mãe daqueles gêmeos, ela decorava muito todas as palavras, ela não errava nem a ordem das palavras. Ela decorava todas as palavras e meditava. Então, mas o marido, ele ia, perseguia, xingava, para ela não poder crer na palavra. Então, em casa, ele colocou o desenho, a pintura do Senhor Jesus ali na casa. Claro que realmente é uma pintura, não é foto do Senhor Jesus, mas ele, quando ela não obedecia o que ele fazia, o que ele falava, ele vai e batia naquele quadro, falando: nossa, por causa desse Jesus a minha esposa está louca. Então, quando ele deu o soco naquele quadro, quebrou o pulso dele. É verdade, tá bom? E ele se assustou. E assim, naquele momento, ele se rendeu. Ele falou: nossa, eu errei. Então, eu não sei se depois daquele momento ele recebeu a salvação. Então, mas o marido, ele disse que ele realmente se sentia muito culpado. Pediu perdão. Então, com certeza, o Senhor Deus irá cuidar de todas as coisas. Então, o culto também, realmente, seja na nossa fala, seja no nosso pensar, no nosso agir, seja comer ou beber, em todas as coisas nós precisamos fazer para a glória do Senhor Deus, em obediência ao Senhor. Tudo isso é o culto, seja na família, seja na igreja, realizar o trabalho voluntário. Depois que nós fazemos o seminário bíblico, vocês veem que os irmãos estão limpando a igreja, limpando o banheiro. Então, realmente estando quente ou frio. É alguém mandando nos irmãos? Claro que cada um tem uma responsabilidade, se responsabiliza pelo local e faz, hein? Então, mas seja a pessoa que está pregando o evangelho, seja a pessoa que está no restaurante cozinhando, seja a pessoa que está limpando, seja a pessoa fazendo tal ou outro voluntário, tudo isso é o culto racional. A vivência é o culto. Então, falar: vamos iniciar o culto, vamos terminar o culto. Então, o culto não pode terminar. Então, realmente, onde já se viu isso na palavra? Então, isso são falas que os religiosos dizem. Então, a vivência do cristão, realmente de origem, é diferente do que as pessoas do mundo pensam. Então, nós realmente já aprendemos que o Senhor Jesus é a cabeça, e é por isso que eu estou pregando dessa maneira. É por isso que se olharmos em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 13, ele diz: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um espírito. Se nós falarmos judeus, judeus é um povo escolhido pelo Senhor Deus. Os gentios, eles não foram escolhidos pelo Senhor. Então, os judeus consideravam os gentios como se fossem cães, eram realmente homens sem Deus, homens sem esperança. Mas, após receberem a salvação, quer judeus, quer gentios, todos eles são um só. Então, os judeus, eles foram um povo escolhido pelo Senhor, mas eles mataram o Senhor Jesus. E por conta do pecado deles, eles foram espalhados pelo mundo e durante 1900 anos eles foram mortos de forma terrível. Então, mas é algo incrível você ser judeu? Então, hoje o Senhor está fazendo eles retornarem para Israel e eles estão se tornando um país forte, mas não é por conta da sua obediência. Então, mesmo que o povo de Israel tenha fracassado, o Senhor, para manifestar que Deus está vivo, o faz. É por isso que se olharmos em Ezequiel capítulo 36, realmente o povo de Israel eles vão se espalhados pelo todo o mundo e vão se falir, e o nome do Senhor vai ser sujo. Porque todos vão dizer: nossa, eles não eram povos de Deus? Por que eles estão morrendo? Por que a terra de Deus se tornou uma terra assolada? Deus deve estar morto. As pessoas realmente começam a criticar. O nome do Senhor Jesus é sujo por conta dos judeus. Então é por isso que em Romanos capítulo 1, então realmente pelo nome deles o Senhor Deus realmente é blasfemado. Então, porque os gentios vão olhar e dizer: nossa, Deus está morto. Então, realmente, eles irão ser espalhados por todo o mundo, irão morrer.
Então, realmente, Israel e eles realmente foram destruídos, eles morreram, foram perseguidos, mas Deus, para mostrar que ele não estava morto, realmente fez com que eles pudessem vencer de todos os árabes e eles pudessem se tornar uma nação forte, grandiosa agora. Por quê? Ezequiel capítulo 36, realmente não é para eles mesmos, mas realmente por conta do nome do Senhor que foi sujo por conta deles, para que o nome do Senhor, que é santo, seja manifesto. Então, é por isso que todas as nações, quer dizer que todo mundo, saberão que eu sou Deus. Então, realmente, se nós olharmos entre todas as pessoas que voltaram para a terra de Israel, realmente são poucos aqueles que acreditam no Senhor Jesus. Até hoje, o judaísmo realmente considera que o Senhor Jesus não é uma verdade, é uma farsa. Ele não morreu na cruz. Então, se nós olharmos no Mediterrâneo, em Tel Aviv, em Israel, então vocês não sabem quão grande é o número de homossexuais naquela região. Então, dentre os judeus também tem muitos que não acreditam no Senhor. Então, mas por que o Senhor fez eles voltarem para Israel para se tornar uma nação forte? Por conta do nome do Senhor. Então, agora os cristãos são verdadeiros. Eles nasceram de novo, se tornaram um povo de Deus, agora são uma nação para entrarem no reino dos céus. Nós que agora verdadeiramente precisamos santificar este nome. Então, o Senhor restaurou o povo de Israel por serem uma nação, para manifestar que a palavra do Senhor Deus é verdadeira. Então, e nós cristãos, nós somos os verdadeiros filhos do Senhor. Nós temos o Espírito Santo, quer dizer que nós individualmente, através da nossa vivência, precisamos dar glórias ao Senhor Deus. Mas isso não vem a partir do indivíduo, mas sim a partir do coletivo. Então, isso é algo muito, muito importante. Então, se você não sabe o que é igreja, você não consegue viver a vida de fé. É por isso que é muito importante. É por isso que se olharmos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, ele faz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeus, que é gregos, que é servos, que é livres, e todos temos bebido de um Espírito. Aqui parece que existem diversas diferenças. Realmente, naquele tempo havia os servos, que eram escravos, que tinham um estado da vida, uma identidade diferente. Então, realmente, eles são escravos naquele tempo. Então, as pessoas, os escravos, eram vendidos como se fossem animais, com preço. Então, realmente, se você tinha uma dívida e você não conseguia pagar, você era vendido como escravo, você e a sua família. E depois essa pessoa pode comprar e revender para outra pessoa. Então, o escravo, ele não tem vontade própria. Ele precisa viver conforme a vontade do dono. Como se fosse um objeto. Se é para fazer, faz. Se é para ir, ele vai. Então, mesmo que o dono mate esse servo, nada podem dizer, porque pertence ao dono. Isso é ser um escravo. Isso é ser um servo. Então, realmente, a identidade de um servo é algo muito coitado. Então, antigamente, eles levavam os negros como escravos, tirando da África, mandando eles para vários outros lugares. Então, realmente, olhem a diferença de um livre e de um servo. É totalmente diferente. Então, realmente, quem é livre não consegue cuidar realmente de si, porque não existe ninguém que cuide dele. Então, mas após recebermos a salvação, homens quer judeus, quer gregos, quer realmente servos ou livres, todos eles foram salvos, todos eles receberam um único Espírito, eles possuem um único corpo. É por isso que não existe mais diferença entre os judeus e os gregos. Realmente já não existe mais entre livres e escravos. Todos são um só corpo. Então, diante do Senhor que nos ama, então nós todos, os irmãos, estamos todos reunidos em um mesmo local. Então, quer dizer que através da palavra do Senhor, nós todos estamos reunidos. Então, quer dizer que o Senhor, Ele verdadeiramente nos faz saber que nós conhecemos ao Senhor. Então, realmente, se nós olharmos, então, qual seja a preocupação, qual seja a dificuldade. Então, mas realmente todos, se nós formos para o céu, será que existe uma diferença de hierarquia e de bens?
Não, não existe isso. Então, como é que nós iremos viver diante do Senhor? O Senhor ele somente está olhando isso. É por isso que nós todos realmente temos um único corpo. Nós todos temos realmente o cuidado do Espírito Santo dentro de nós. Realmente quer que nós saibamos ou não, tá? Após nós recebemos a salvação, realmente nós todos nos tornamos em um único corpo. Então quer dizer que nós todos, pelo único corpo, isso acontecer, quer dizer que nós estamos sendo alimentados por esses nutrientes espirituais. Quer dizer que nós que recebemos a salvação também estamos esperando por esse Senhor continuamente. Então, através da graça, do poder, das coisas realmente santas do Senhor que nós precisamos receber. Então é por isso que realmente como corpo de Cristo nós estamos vivendo. Então o Senhor Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Então, o corpo e a cabeça estão ligados. O corpo está crescendo, ele recebe todos esses nutrientes a partir dos hormônios, tudo que vem a partir da cabeça. E assim o corpo cresce. Então antigamente quando eu estava em Gwangju, então um irmão havia recebido a salvação. Então, a cabeça dele era desse tamanho, mas o corpo era como se fosse de uma criança. Então, e ele já tinha bastante idade. Então, eu perguntei por que ele era assim. Então realmente ele disse que fez uma cirurgia com alguma parte dos nervos antigamente. E ele disse que cortou alguma ligação cerebral que descia até lá embaixo. E não crescia mais. Então, a cabeça era grande, mas o corpo era pequenininho. Então, quer dizer que realmente todos os hormônios do crescimento que saem da cabeça vão para o corpo, realmente precisam ser regulados. Então, realmente tudo isso, depois que estudava, por isso perceber, realmente tudo estava ligado no sistema circulatório. Realmente nós podemos ver que, pensem, se o corpo está sem a cabeça, realmente nada funciona. Então, realmente, a igreja é a mesma coisa. Nós estamos, como igreja, um corpo. Estamos conectados diante do Senhor Jesus, que é a cabeça. Realmente, nós podemos ver os dedos dos pés, das mãos. Tudo isso está se mexendo agora. Tudo está correlacionado. Então, é por isso que quando nós aprendemos a palavra, então, continuamente, nós precisamos aprender a palavra do Senhor Deus. E realmente, nós, ao obedecermos, nós podemos observar. Então, realmente, o Senhor, Ele permite para dentro de nós. Então, o Senhor ele nos permite a força para nós cumprirmos, o coração para cumprirmos. Então, se olharmos em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Eles vão colocar aqui no screen também. Então, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Então, realmente quem não conseguiu procurar, pode olhar no screen. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, o Senhor, quer dizer que Senhor Jesus, Espírito Santo, tudo é a mesma coisa. O Espírito Santo, ele trabalha dentro de nós. Quer dizer que realmente é por conta da vontade que agrada ao Senhor, para essa santa vontade. Então, realmente ele faz todas essas coisas. Então, quer dizer que o Espírito Santo nos faz compreender a vontade do Senhor. Então, o Senhor ele nos dá o desejo de fazermos a sua vontade, não é de forma obrigatória. Então, o meu desejo é único, é somente fazer o trabalho do Senhor e depois partir deste mundo, e assim irei para diante do Senhor Deus. Então, o que eu me alegro? Então, realmente é algo que não é para me agradar, mas agradar ao Senhor Deus. Então, o que não agrada ao Senhor Deus eu não faço, o que agrada ao Senhor Deus eu faço. Então eu preciso buscar a vontade do Senhor Deus para ter desejo nisto para realizar. Então o Senhor Deus ele nos dá a força para cumpri-lo também. Então ele nos dá esse desejo, essa vontade e faz com que nós possamos cumpri-la. Ele nos dá essa sua vontade. É por isso que se nós estivermos dentro desse rebanho, nós podemos podemos entender a vontade do Senhor Deus, cumprir a vontade do Senhor Deus. Então isso é algo que automaticamente acontece.
Então não é algo que eu não quero fazer e vai acontecer de forma forçada. Então realmente, após receber a salvação, eu preciso pensar o que é agradar ao Senhor Deus. Então, se nós olharmos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, se olharmos aqui, então ele fala vós, quer dizer que realmente todos aqueles que receberam a salvação unidos formam o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Então, isso nós chamamos de talento. Então, uma pessoa, ela tem... Se nós olharmos aqui, eu posso dizer que a pessoa que está pregando a palavra, ele tem o papel da boca. Outras pessoas têm o papel do olho. Tem outras pessoas que têm o papel da mão, do pé. Outras pessoas têm o papel do coração. Então, cada um tem uma função. Não existe nada que não seja necessário neste corpo. Então, tudo é necessário. Então, assim, tudo se torna unido, um único, uma unidade. E assim servem a cabeça e vivem em conjunto. Então, sozinhos, nada conseguem fazer. Então, vamos pensar, se a mão não estiver conectada a este corpo, o que a mão vai fazer? Então, se eu bater aqui, eu consigo quebrar esse vidro. Então, a mão está aqui, a força está na mão. Então, mesmo que eu corte essa mão, se essa mão tem força, ela consegue colocar a força sozinha, mas não é. A força vem do corpo. Então, quando fala, parece que a boca tem força. Parece que quando ele soca alguma coisa, parece que a força está na mão. Parece que quando ele chuta, parece que a força está nos pés. Mas, realmente está no corpo. Quando está ali conectado ao corpo, ele pode receber a força. Então, isto é um segredo. Então, quer dizer que realmente nós precisamos estar conectados a Cristo. Quer dizer que é uma união, uma aliança da vida. Quer dizer que é um coletivo ligado ao Espírito Santo. Não é utilizando, não foi criado com formato, com vontade deste mundo. Mas, realmente, é uma unidade espiritual santa. É isso que é uma igreja. Então, vamos procurar a palavra de Efésios, capítulo 4. Então, também queremos colocar no screen. Efésios, capítulo 4, versículo 3. Eu irei ler primeiro. Efésios 4, 3. Então, quem não achou na Bíblia, olhe no screen. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, a vida nos une. E nós não podemos partir dessa vida. E se olharmos o versículo 14, versículo 13, perdão, Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, nós todos, como filhos do Senhor Deus, em todas as coisas que sabemos e cremos, então, quer dizer que é o fé e o conhecimento. Então, quer dizer que no que cremos, ele se torna a fé. Então, realmente, nós precisamos unir no que você conhece e o que você tem fé, para que assim você possa se tornar perfeito, você possa se tornar um varão perfeito. Quer dizer que a nossa vida de fé, cada momento mais vai sendo aperfeiçoado. Quer dizer que isso vai se formando uma igreja que vai crescendo, vai se desenvolvendo. Então, a nossa igreja também, quando se iniciou pela primeira vez, ela era uma igreja bem pequena. Então, se deixasse as crianças pequenas aqui, elas brigavam por causa de um brinquedo. Então, da mesma maneira como se fosse as crianças na creche, realmente brigam por coisas pequenas, são barulhentos.
Mas quando a igreja cresce, ela vai se tornar silenciosa. E além de ser silenciosa, não tem mais motivos. Eles, quando falamos, vamos pregar, eles falam sim. Quando nós falamos, vamos nos amar, eles falam sim. Falamos, vamos amar, vamos ajudar os irmãos com dificuldades, eles falam sim, com certeza. Quer dizer que através da palavra e do Espírito Santo se unem e assim realmente trabalham fortemente. Então não seguem uma ordem. Então olhem a formiga. Tá. A formiga ela não tem um fiscal, ela não tem um oficial que fica ordenando. Todas elas se unem. E olhem só as formigas. Realmente é incrível. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, realmente o que ela conhece, o que ela crê, precisa se tornar um só. Quer dizer que assim ele precisa chegar até a varão perfeito. Quer dizer que ele chegar a um homem perfeito, um homem que tem a estatura completa de Cristo. Cada momento mais vai se aperfeiçoando. Então, nós também individualmente vamos crescendo, a igreja vai se crescendo. Então, quer dizer que vai fazendo um trabalho grandioso. Quer dizer que a nossa igreja, realmente em 78 países, estamos pregando o evangelho, estamos enviando os missionários também. Como uma igreja que nós temos aqui, realmente pregando, unindo o coração, são 220. E lá no exterior nós temos por volta de 800 igrejas. Cada momento tem mais, eu não consigo contar. Então todos eles são unidos, não existe motivo. Então eu também não sei por quê, é a vontade de Deus. Então nós estamos fazendo um trabalho grandioso. Até nós chegarmos a essa estatura crescida. Então, quando um homem cresce, ele consegue fazer as coisas que antes não conseguia fazer. Ele pode ajudar o pai, ele pode realmente tomar conta do trabalho de seu pai. Então, quando nós crescemos, nós podemos fazer dessa maneira, porque nós nos tornamos em varões perfeitos, quando estamos ali naquele meio. Dessa vez também. Então, nós chamamos Deus, quer dizer que é o Deus Pai. Quer dizer que um único irmão e irmã. Então, o Senhor Deus é único. Então, mas por que tem tantas denominações diferentes para crerem no Senhor Deus? Olhem para a Igreja Católica também. Tem os católicos, realmente provenientes da Roma, da não sei aonde, lá pelas algumas regiões da África, realmente muda as denominações. Também tem a Igreja Ortodoxa, também tem a Metodista. Realmente são diversas igrejas diferentes. Então, mesmo elas tendo a mesma denominação, elas brigam entre si. Se formos para os Estados Unidos, então quando um coreano ele imigra para os Estados Unidos, ele fica esperando os coreanos descerem do avião para trazerem ele para a igreja deles, os imigrantes. E também tem outras igrejas que já estão também no local e falam: por que você está querendo roubar esse irmão para a sua igreja? Então eles vão e levam para a igreja deles, querem ensinar taekwondo, ensinar piano. Então para transformar no quê? Realmente num membro da igreja deles. Eles brigam. Então eles brigam dizendo: por que você está levando essa pessoa para a sua igreja? Então realmente é um pastor brigando com outro pastor. Será que isso é uma igreja? Isso não é uma igreja. Então por que tem tantas denominações? Então realmente eles brigam dizendo que eles são certos, mas tem pessoas que vão dizer: eu não consigo crer, porque eu não sei qual é o verdadeiro. Brigam tanto entre si. Então realmente por quê? Porque o que você conhece e o que você crê é diferente. O Espírito Santo unifica. Para que o Espírito Santo possa unificar, realmente toda a fé, todo o trabalho do Senhor Deus, o objetivo de Deus, realmente precisa se tornar um só. E assim, verdadeiramente, uma pessoa que nasceu pelo Espírito Santo pode receber a condição do Espírito Santo, pode receber a ajuda do Espírito Santo. Isso não tem motivo. É um só. Então, o Senhor Jesus é a cabeça e assim vão adiante. Então, eu creio verdadeiramente. Então, antes de eu receber a salvação, durante 2 anos,
Eu estive pregando na igreja, eu recebi a salvação e já se passaram 60 anos. E durante todo esse tempo tem uma coisa que eu aprendi com experiência. O que é a Igreja de Deus? Eu aprendi pela experiência. Como é que o trabalho do Senhor Deus acontece? Então, como é que pode acontecer o trabalho da salvação? E como é que o trabalho da salvação pode encerrar? Está escrito na Bíblia. É tudo conforme a palavra. Realmente isso não é uma teoria. Então, quando nós conhecemos essas coisas, realmente isso nos surpreende. Efésios capítulo 4, versículo 16. Primeiramente, vamos ler a partir do versículo 15. Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então quer dizer que nós estamos vivendo conforme a vontade do Senhor Deus. Quer dizer que em todas as coisas que fazemos, nós precisamos crescer até Cristo. Cristo é a cabeça. Então Cristo é a cabeça da igreja. E se olharmos no versículo 16, do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, a partir do Senhor, que é a cabeça, nós todos estamos ligados pelas juntas, pelas ligaduras. Então, realmente, todo este corpo realmente recebe todos os sinais da cabeça, não é? A mão está conectada à cabeça? O pé está conectado à cabeça? Não, ele está conectado ao corpo. E se você estiver ligado ao corpo, este corpo todo pode receber os nutrientes, pode ser suprido em todas as coisas que precisa, através de todos os membros. Então, quer dizer que o último canto aqui é o membro distal, do proximal, das falanges, interfalanges, vai ligando do dedo para a mão, da mão para o antebraço, do braço, ombro, cabeça, do corpo até a cabeça. Então tudo isso está ligado. Quer dizer que nós recebemos ajuda através dos mesmos irmãos e irmãs. Então o que são esses membros? Então, os membros são os nossos irmãos e irmãs que estão ao nosso lado. Então o que nós conhecemos é com os irmãos e irmãs. A fé, o poder, tudo também só acontece quando nós estamos juntos. Nós podemos receber esse fornecimento. Quando você está sozinho, você acha que alguma coisa vai cair do céu para você? A vara da videira, quando ela está conectada na videira, na vara de cima, de baixo. O corpo é a mesma coisa. Se o meio se cortar, realmente não tem como ter a ligação. Então vocês sabem como nossos irmãos e irmãs são tão preciosos? Quer dizer que através desses irmãos e irmãs, nós recebemos o amor, a graça, o poder do Espírito Santo. Então, de ambos. É por isso que, realmente, de cada membro, nós recebemos essa ajuda. Estamos ligados. Nós podemos nos cooperar. Cada um conforme a sua função pode trabalhar. Então, o Senhor, Ele nos estabelece em amor. Então, realmente, cada um em sua parte tem o seu trabalho. Então, eu preciso saber primeiro. Eu sou uma mão, eu sou um pé, eu sou uma boca, e assim vou conhecendo. Então, se olhar a mão quer fazer o trabalho da boca. Então, vamos pensar, a mão fala, nossa, mão, por que você está comendo? Deixa eu comer também. Aí a mão vai ficar lá massageando, ficar amassando a comida com a mão. Você consegue comer? Não, não consegue. Vamos pensar, na hora da pregação, a mão está querendo pregar, então o pé também fala, eu também quero. Será que vai dar? Não, não dá, é muito feio de se ver também. Então, o trabalho que você consegue fazer naturalmente é o seu trabalho. O que você não consegue fazer naturalmente não é o seu trabalho.
Então, quando você está naquele meio, existe um trabalho que naturalmente você consegue fazer. Então, isso é você ser um membro. Isso nós chamamos de dom. Então, cada um trabalha conforme a sua função, estando dentro do amor, crescendo um ao outro, está bem ajustado, ligado. Então, realmente, eu não sei como é que eu posso explicar isso. Então, naturalmente, vocês irão descobrir. Então, é por isso que não podemos partir desse corpo. Entenderam? Todos os nutrientes são fornecidos, o sangue está circulando, todas as ligações nervosas, e assim vamos crescendo. Então, este é o segredo da igreja. Então, isso é uma graça tão espiritual. E também vamos procurar uma palavra da Bíblia, João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 4. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 4. João capítulo 10, versículo 4. Então, aparece no screen também. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele. Então, primeiramente, nós podemos ver que o pastor vai na frente e as ovelhas vão atrás. Então, em Israel, eu vi como é que eles cuidavam das ovelhas, do rebanho. Então, o pastor de ovelha vai na frente, e a ovelha, assim, alfa, o cordeiro alfa, ele vai indo atrás, e depois todos os outros pequenos, as fêmeas, eles vão indo atrás, seguindo esse chefe e o pastor. Eles vão seguindo um atrás do outro, formam-se um caminho. Então, eu já criei cabra. Cabra não faz isso. Cabra, você tem que segurar pelo pescoço e sair puxando, porque senão ele não vai. Então, o bode, ele é bem agressivo por conta do chifre, ele vai e quer chifrar os outros. Então, mas a ovelha não é assim, ela silenciosamente vai seguindo. Ela ouve a voz do pastor. Então é por isso que ele realmente, soltando todas as suas ovelhas, indo adiante, as ovelhas conhecem a sua voz. Então, as ovelhas não ouvem as vozes dos estranhos. Ao ouvindo, realmente eles fogem, porque não a conhecem. Então, na Turquia, antes, tinham muitas ovelhas, tinha centenas de ovelhas ali. Então, o pastor de ovelha estava andando com o cajado dele e fazendo... E as ovelhas todas iam seguindo ele. E eu fui para aquele pastor. E eu peguei a roupa emprestada dele. Tipo uma capa. E eu coloquei o chapéu dele na cabeça também. Eu peguei o cajado dele. E eu fui como pastor. E eu fiz também igual ele. As ovelhas nem olhavam para mim. Então, as ovelhas pensavam, ele nem é pastor, por que está fazendo aquilo? Então, já que o pastor está daquele lado, eles estavam lá. Mas se o pastor só estivesse sozinho ali, as ovelhas tinham fugido, com certeza. Se olharmos em Jó, capítulo 12, realmente como a boca realmente discerne o sabor, o ouvido ele discerne realmente a palavra. Então, a boca ela sabe quando algo está realmente apodrecido, algo está ruim e cospe. Então, a boca consegue realmente discernir o sabor, assim como o ouvido consegue discernir a palavra. Então, realmente, nós conseguimos discernir qual é a voz do Senhor, qual é a voz do pastor, se é ou não é. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação, mesmo que se fala alguma coisa parecida da Bíblia, ele só fala amém, 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 amém. Não consegue discernir. Mas uma pessoa que recebe a salvação fica ouvindo e ele percebe se essa pessoa nasceu de novo ou não. Se ele está ensinando a palavra ou não. Ele consegue discernir exatamente. E não segue.
realmente, já que não conhecem a voz, realmente elas não o seguem, mas fogem dele. Tá, até um pastor que respeitava tanto, mas recebendo a salvação ele percebe, nossa, não é assim. Não é porque essa pessoa é arrogante, mas é porque os ouvidos eles foram abertos. Agora consegue discernir. Então quer dizer que realmente antes eles falavam que eles foram escolhidos. Primeiro fala, você precisa de fé para receber a salvação, e não sei o que, e precisa fazer a oferta. Vamos se sacrificar indo e voltando, indo e voltando. Não consegue receber a salvação. Ninguém consegue ouvir uma coisa dessas. E outras pessoas que acabaram de receber a salvação vendo esses pastores do mundo falam, nossa, eu vou ali na frente e eu vou tentar viver. Eu vou conseguir. E não segue a palavra. Então, as pessoas que vivem esforçadamente a vida religiosa realmente somente conseguem vir para a nossa igreja. Mesmo que empurram, ele não vai. Então, eu tinha uma igreja nossa em Pangbedong. Então, era um prédio de 4 andares. Era terceiro e quarto andar. Depois nós compramos tudo e estava cheio. Realmente até na igreja, realmente nas escadas, realmente nos corredores, os irmãos estavam ouvindo com rádio FM. Então, todos para poderem vir para a igreja, eles viam até de madrugada. Eles deixavam as igrejas que estavam ao redor da casa deles. E eles estavam vindo para a nossa igreja. Eles estavam vindo porque nós estávamos forçando eles a vir? Não, não é. Nós não tínhamos ar-condicionado, não tínhamos ventiladores para todos naquele verão quente. Por que todos vêm? Para ouvirem a palavra. Porque após receber a salvação, o ouvido se abriu. Então eles não conseguem se segurar, eles querem ouvir a palavra. Então eles vinham de madrugada quando o sol nascia para ouvir a palavra para a igreja e depois eles realmente voltavam quando escurecia. Então, mas agora que nós pegamos o local aqui, já nos assentamos e passaram-se 20 anos. Então, em Seul todo, no centro e aos redores, temos 20 igrejas independentes agora, que já se realmente estabeleceram. Tá, agora, por conta do Covid-19, nós estamos aqui realmente bem assentados, parece que está vazio, mas realmente se não fosse, nós estaríamos cheios aqui. Então agora os irmãos que estão aqui, realmente nós precisamos criar o distanciamento. Nós falamos para ir se distanciar, mas tem irmãos que não querem se distanciar. Então realmente domingo eles vêm ouvindo a palavra, quarta-feira todas as igrejas que são pelo país estão ouvindo a mesma pregação, através desse screen, através da internet. Então, na igreja de Seul, na igreja de Gwangju, é a segunda igreja, a maior igreja logo depois de Seul. Então, os pastores de Seul nós temos por volta de 42, 43. E de Gwangju nós temos por volta de 35 pastores mais ou menos, e evangelistas. Então, mesmo tendo tantos pastores e evangelistas, então, todos ouvem a palavra que está acontecendo na quarta-feira, a palavra da igreja de Seul. Então, por que isso aconteceu? Não, ninguém ordenou para que fizesse isso. Então, todos os pastores, para que tudo o que nós conhecemos e cremos, precisamos ouvir da mesma palavra. Então, os pastores decidiram isso. Não foi algo que ordenamos, não foi algo que nós estabelecemos para todos. E isso não se aplica somente à nossa igreja aqui na Coreia do Sul, mas à igreja no mundo todo, seja em chinês, seja em russo, seja em espanhol, seja em inglês, todos eles estão ouvindo essa mesma palavra de forma traduzida. Então por que isso está acontecendo? Porque ouvem a mesma palavra e seguem a voz do Senhor. Então, porque assim nós podemos saber que é a palavra do Senhor Deus. Eu estou falando algo famoso? Eu estou sendo uma pessoa famosa? Não. Realmente, o que nós lemos na Bíblia, nós realmente aprendemos. Então, a pregação boa é a pregação fácil que eu faço. Não é utilizar cultura, filosofia, trazer teorias para vocês. Realmente, essas coisas não é necessário. Palavra, quando nós lemos na Bíblia, nós não conseguimos entender direito.
Então, até a comida também, quando nós temos a comida, tem a comida que a criança consegue comer. Tem a comida que a criança pode comer de forma saborosa, de forma simples, de forma fácil. É por isso que nós pregamos dessa maneira. Isso que é pregação. Pregação não precisa algo especial. Então, por não conhecer a voz do estranho, elas não o seguem. Então, realmente, como é uma palavra surpreendente. Então, fugirão dele porque não reconhecem a voz dos estranhos. Então, nós, realmente, através dessa palavra, podemos conhecer a voz do Senhor. Então, no domingo, nós viemos aqui para a igreja para ouvirmos um pastor pregando elegantemente, surpreendentemente para nós? Não, não é. Viemos para ouvir a voz do Senhor. Viemos para ouvir a palavra do Senhor. Então, eu também, quando preparo a palavra, eu também ouço a voz do Senhor. Enquanto estou dormindo, também eu ouço a voz do Senhor. Quando eu levanto pela manhã, realmente eu posso esquecer e eu vou e anoto rapidamente. Então pode ser que eu esqueça, então eu penso e penso. Tem vezes que eu estou pensando tanto que eu não consigo dormir, porque eu estou pensando na palavra. Então a cada momento o Senhor Deus ele nos permite para que possamos compreender. Então é a palavra da Bíblia para nós podermos compreender com facilidade. Então João capítulo 10, versículo 14. Versículos 14 e 15. Versículo 14, primeiramente. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então, o Senhor Jesus, ele conhece as ovelhas, e as ovelhas conhecem o Senhor. E também versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, o Senhor, ele conhece a mim. E o Senhor Jesus, ele nos conhece. Então, o Senhor, ele dá a vida pelas ovelhas. Quer dizer que nós conhecemos o Senhor, nós seguimos o Senhor. O Senhor, ele deu a sua vida, entregou a sua vida pelas suas ovelhas. É o pastor que o fez. Então, o Senhor Jesus é aquele que deu a sua vida pelas suas ovelhas. E também, se olharmos versículo 16, que eu não consegui achar na Bíblia, pode olhar aqui. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Então, realmente, se nós olharmos aqui, primeiramente temos as pessoas que receberam a salvação do povo judeu. Então, agora nós falamos, esse aprisco quer dizer que o cercado, vocês entendem? Aprisco não quer dizer rebanho. Quer dizer que é um cercado onde coloca as ovelhas, coloca dentro do cerco. Então o pastor de ovelha ele dorme também na porta da cerca para que os predadores não roubem as ovelhas. Então quer dizer que tem ovelhas que não estão dentro deste aprisco. Então primeiramente ele está dizendo o primeiro aprisco são os judeus que receberam a salvação. Depois tem os gentios, que são outras ovelhas que precisam receber a salvação, que não estão dentro deste aprisco, dentro desse cercado. Então é por isso que realmente todos eles, realmente convém agregar estas, para realmente haver um rebanho e um pastor. Então, as pessoas que receberam a salvação, eles ouvem a voz do Senhor, que é o pastor das ovelhas. Quer dizer que o Senhor Jesus ele se torna um pastor. Quer dizer que todos vivem conforme em pró deste pastor. Precisa estar naquele meio para receber a proteção e o cuidado. Então, dentro daquele meio, daquele aprisco, as ovelhas podem ser protegidas pelo pastor, podem ser alimentadas, podem ser conduzidas. Porque se você fugir do aprisco, você vai ser morta por um predador. Então, o Senhor, ele nos protege naquele meio. Ele nos cuida, ele nos alimenta, ele nos conduz continuamente. E é por isso a igreja é como a videira e as varas, a cabeça e o corpo, o pastor e as ovelhas.
A igreja foi explicada desta maneira, entenderam? Então, estando naquele meio, nós precisamos seguir o Senhor. Então, se olharmos em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 34, realmente não precisamos procurar essa palavra. Então, o grande rei de Israel, Davi, ele era um pastor de ovelhas em Belém. Ele cuidava, apacentava de ovelhas. Então, em Salmos 23, realmente temos os Salmos de Davi. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E me faz apacentar em pastos verdes. Então quer dizer que da mesma maneira como o Senhor ele protege a mim, eu protejo as minhas ovelhas. É por isso que mesmo vindo o leão, vindo o urso, ele ia atrás desses predadores, lutava contra para resgatar essas ovelhas. Ele tirava o cordeiro da boca do leão. Então quando o leão tentava matá-lo, ele realmente segurando na cabeça desse leão e matava. Não é somente Sansão que lutou contra o leão. Então Davi, que era um jovem, um adolescente, ele batia no leão, tirava a ovelha da boca do leão que tinha as presas, o dente. Então realmente com esta força ele matou a Golias. Então o Senhor que me resgatou da boca do leão vai me resgatar das mãos de Golias. Ele foi e o matou. Então Davi representa a imagem do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, para nos resgatar do diabo, ele lutou contra os poderes do diabo, contra as forças, e venceu. Da mesma maneira como acertou a cabeça de Golias e o matou, o Senhor quebrou a cabeça de Satanás e venceu, porque o Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor, por conta das suas ovelhas, ele entregou a sua vida para nos proteger. Aquele bom pastor. Então, o pastor das ovelhas. Quer dizer que nós precisamos estar ali dentro, naquele aprisco. Então, antes de nós recebermos a salvação, na palavra de Isaías, nós podemos ver que cada um de nós éramos como ovelhas desgarradas, que cada um perdido pelo seu caminho, seguindo a sua própria teimosia. Se continuamente fôssemos por este caminho, iríamos para o inferno. Mas em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, antes éramos como ovelhas perdidas, mas agora retornamos para o Senhor, que é o pastor e bispo das nossas almas. Então quer dizer que não somos mais ovelhas perdidas. Agora é realmente um bispo que protege as nossas vidas. Quer dizer que nós retornamos para o Senhor. Estamos dentro daquele pastor, realmente nos tornando em um único rebanho. Nós ouvimos a voz do Senhor e seguimos ao Senhor. Entenderam? Então, até o fim. Então, vocês já viram aquele desenho onde tem um pastor que está abraçado de uma ovelha pequena e todas as ovelhas estão seguindo. Vocês já viram essa pintura, não é? Então, o Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor realmente nos resgatou. Nós somos as ovelhas salvas por Ele. Estamos sendo conduzidos até os céus. Nós não podemos partir dessa cabeça, entenderam? Temos diversas palavras assim. Então, é por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, realmente, primeiramente, precisa aprender como permanecer no Senhor. Não pode partir do Senhor. É por isso que continuamente eu quero pregar essas palavras e vamos ter continuamente. Vamos aprender. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, santo e misericordioso, antes nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, mas o Senhor nos resgatou. O Senhor nos buscou, que estávamos perdidos. O Senhor agora se tornou o nosso bom pastor. O Senhor é aquele que nos apacenta, aquele que nos protege, aquele que nos conduz até podemos entrar no seu reino. Agradecemos por toda a sua palavra. Nós sabemos que o Senhor está junto conosco, que o Senhor, através do seu poder e sua palavra, está nos protegendo. E através do seu santo rebanho, realmente nos apacenta,
dentro da sua igreja, que é corpo de Cristo, a nossa vida de fé pode crescer. E dentro dessa igreja, todo o trabalho, toda a palavra que é manifesta, que o Senhor possa permitir para que nós possamos viver conforme toda essa condução e que todos nós, realmente nenhum se perca, que o Senhor possa nos proteger e nos conduzir. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.